Então eu queria começar para vocês. Não vou estar mostrando o roteirinho, tá? Mas eu tenho um roteirinho para todas essas coisas. Eles vão cair lá no nosso site, teclas.soberana.tv, quando tiver finalizado. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a situação na favela do Moinho, tá? Que é uma situação que, se vocês seguem a Soberana nas redes sociais, vocês devem ter visto que os nossos camaradas estão cobrindo essa situação lá em São Paulo. E, em resumo, tá? Uma das promessas de campanha do Tarcísio era que ele ia transferir a sede do governo do estado para o centro, mais especificamente numa fronteira entre os bairros Campos Elíseos e Bom Retiro, onde fica localizada a favela do Moinho, tá? Acontece que o governo está usando de violência, toda a violência que eles têm disponível contra os moradores da região para forçar a saída deles, além deles estarem ameaçando, chantageando essas pessoas e tentando persuadir esses trabalhadores a assinarem documentos com informações falsas para tirar eles de lá. Então eu vou colocar para vocês no nosso roteiro, né? E depois eu acho que eu vou colocar nos comentários aqui para quem chegar na live depois, os links no Instagram que a Soberana tem feito essa cobertura, movimentos sociais, né? O pessoal da UP, do MLB tem feito essa cobertura. Se vocês, né, são já comunistas de longa data, vocês sabem que tem um vídeo muito bom no canal do Ian Neves, que é o vídeo sobre higienismo, que fala exatamente sobre esse assunto, tá? Só que daí eu queria ler para vocês, porque deu certo o movimento de resistência dos moradores lá. A polícia tinha camaradas nossos documentando o que a polícia estava fazendo com eles ontem lá, as pessoas respirando gás lacrimogênio lá, sendo cercadas pela polícia. E após muita luta e resistência, eles conquistaram a moradia e auxílio aluguel, tá? Então, a partir da... Vou ler o texto da postagem do Jornal Verdade, que depois vai estar nos comentários. A partir da luta e intensa resistência na favela do Moinho, moradores conquistaram na marra reassentamento e moradia subsidiada, ou seja, sem endividamento. Os moradores afirmam que não foi por bondade, foi porque fechamos a linha de trem e resistimos. A luta do Moinho conquistou na manhã dessa quinta-feira, dia 15, um acordo entre o governo federal e o governo estadual. A promessa é que mais de 800 famílias da comunidade do Moinho recebam 250 mil para a compra de uma nova casa em unidades da CDHU. Até a espera do subsídio, o governo promete um auxílio aluguel de R$ 1.200. Porque antes eles tinham oferecido um auxílio aluguel muito mais baixo, que é uma coisa que em São Paulo não fazia nenhum sentido. Moradores ainda prometem continuar na luta por outras pessoas sem moradia. Isso aqui prova que só quando a gente fecha a linha do trem e a via é que os governantes nos escutam. Tem que ter mais luta, disse a dona Socorro, que deu a linha. Mas, então, deem uma olhada no trabalho lá, principalmente no Instagram da Soberana, trabalho que os camaradas estão fazendo, uma coisa impressionante, a repressão que o Tarcísio está fazendo lá em São Paulo, porque esse é o projeto da direita em São Paulo, é fazer o que eles quiserem, retirar os pobres dos espaços públicos, né, fazer esse higienismo, que é uma coisa que vocês sabem que acontece também nas Cracolândias, e daí, se reclamar da porrada, aquela coisa, martelo de Thor, pode chamar os Avengers, que não vão me tirar daqui, mas o povo nessa resistiu e mostrou a boa, tá? Vamos para os próximos assuntos. E daí, assim, esse bloco aqui são umas notícias que estavam paradas há muito tempo e eu precisava trazê-las para vocês. E se nós tivéssemos o nosso setup normal, em que a gente ia estar mostrando, né, a nossa tela e tudo, eu queria mostrar para vocês, eu não ia poder tocar mesmo, uma coisa que eu tenho referenciado há muito tempo, tá? Um grande clássico da música brasileira que se chama Amizades Virtuais. Vocês sabem quem é que é o escritor, quem é que é o cantor, na realidade, da canção Amizades Virtuais? Sim, ninguém falou ainda porque eu acho que tem um atraso, mas é o mesmo responsável, ele não tem nenhum envolvimento, Sil, com 11 de setembro. É uma canção do Celso Portiolli, tá? Se vocês não sabem, o refrão dessa música é mais ou menos assim, ó. Que é, se o Humberto Matos ele paga mico quando as pessoas doam dinheiro, eu pago mico sem vocês precisarem doar dinheiro. Mas se quiserem mandar Pix, que tá aí na descrição, se quiserem mandar membro, se inscrever no Apoia-se, depois dessa, pode ser, tá? Vou cantar aqui pra vocês, olha. Bip, 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 chamando alguém na linha do computador. Bip, 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 falando. Você diz bip que eu respondo alô. Então, por que eu trouxe esse clássico da música brasileira para vocês? Porque 20 anos depois, 30 anos depois de Celso Portiolli lançar essa pedrada pra gente, Mark Zuckerberg anuncia que ele acha que a gente poderia ter inteligências artificiais
substituindo o papel que amigos fariam para pessoas que se sentem sozinhas na internet, tá? Então, na realidade, a gente já trouxe em alguns outros momentos, pode ser que nós estejamos falando com robôs na internet. Pode ser que a gente esteja conversando com modelos de linguagem que são muito bons e estão fingindo que são humanos, né? A gente estava falando isso muito no contexto da manipulação de notícias e de narrativas. Porém, Mark Zuckerberg não está falando nesse sentido. Ele está falando que para pessoas que não têm amigos, talvez você possa ter amigos de inteligência artificial. E que nem eu disse, a gente já trouxe uma notícia sobre isso antes, porque a Meta ela queria ter uma coisa do tipo, nós temos inteligências artificiais de pessoas famosas. Então eles iam ter, sei lá, uma inteligência artificial do Mark Zuckerberg, que tem a personalidade dele, e vocês conversam com ele. E até a inteligência artificial do Ian Neves. E até a inteligência artificial da Scarlett Johansson. Vocês iam conversar com ela. Só três, né? Três das pessoas mais importantes do mundo aqui a gente mostrou. E daí eu trouxe esse artigo aqui de um pessoal gringo, que é de um site que se chama Cultura Coletiva, mas ele é um site gringo. E o título era esse, ele quer substituir teus amigos, e daí eu gostei que o subtítulo é assim, isso não é uma linha tirada, né, um texto tirado de Black Mirror, é uma coisa real que o Mark Zuckerberg disse em voz alta num podcast sem piscar nenhuma vez. E daí vocês só vão ter que imaginar que tinha uma foto da cara do Mark Zuckerberg aqui, que, assim, eu vou colocar na edição aqui. Ele tinha melhorado, ele tava mais surfista, ele tava, né, bombadinho e tal. Ele não tava com um build que nem o meu, mas ele parece ter uma piorada, ele já tá com óculos de laboratório de Dexter, assim. Mas então, a ideia é que o Mark Zuckerberg disse assim, as pessoas nos Estados Unidos, elas têm menos do que 3 amigos em média. E não é nem amigos próximos e tal, amigos, né? Não é aquelas pessoas que te ajudam a fazer a mudança, aquelas pessoas que vão te buscar no aeroporto se tu precisar e tal, que se tu ligar às 3 da manhã, elas viriam, né? Elas botariam o tênis e viriam brigar com alguém contigo. Não, são conhecidos, acho que ele está dizendo. Mas, segundo ele tirou um número do cu, as pessoas precisam ter 15 amigos. 15 amigos seria um número bom. E daí a Meta disse, pô, isso aqui é um baita case que a gente poderia estar atuando aí. Porque a nossa missão de IA é ajudar as pessoas nesse sentido. E, enfim, isso é o que está mais ou menos escrito no artigo, isso é mais ou menos o que o Mark Zuckerberg falou. Mas, enfim, o que a gente sabe, e por isso que eu queria trazer isso no contexto daquelas coisas que a gente tem falado muito sobre manipulação de bots e tal, é que isso tem um potencial absurdo de ser usado para manipulação, para gaslighting, para atomizar a gente cada vez mais nas nossas bolhas virtuais, né? Na não interação com pessoas de verdade, para a gente não sair na rua, a gente não participar de atividade de verdade. É óbvio que a gente não precisa dizer isso, mas é muito ruim porque se a gente achava que o algoritmo ele já era essa coisa que nos isolava em bolhas, nos colocava em contato apenas com as pessoas que tinham só os mesmos interesses que a gente, o que de certa maneira pode ser bom, mas ao mesmo tempo faz com que a gente perdesse coisas que estão acontecendo no mundo, com que a gente sentisse que às vezes tu conversa com alguém que tem uma visão de mundo totalmente diferente da tua, vocês não têm acesso às mesmas fontes de informação e tal. Como isso poderia ser pior se a gente estivesse falando com 15 pessoas que não são nem reais, que são perfis que foram criados baseados no que tu gosta, baseado no que tu fala, e que, enfim, pode até ser que eles não sejam teu puxa-saco, que eles não falem exatamente o que tu quer ouvir, mas eles estão falando coisas geradas pela Meta, né? Geradas pela empresa do Facebook. E é o que o Juba falou ali no chat, assim, até a solidão é uma coisa que o capitalismo diz, não, isso é um problema resolvível, e como é que a gente vai resolver isso criando inteligências artificiais para conversarem contigo? Então, assim, péssimo. Eu queria trazer isso exatamente para a gente adicionar um temperinho aqui para a questão que a gente tem do que eu acredito que tem cada vez mais bots, cada vez mais modelos de linguagem sendo usados por toda a internet para criar essa sensação de que nós estamos discutindo, que nós estamos falando com alguém, mas pode ser que não, tá? E o medo mesmo é que essa coisa, ela... Eu ia dizer assim, a gente tem medo que isso aconteça sem a gente saber. Tá? Que nem eu falei para vocês, eu já vi perfil de política, era um perfil inclusive bem petista,
que era uma menina e ela era gerada toda por IA e tu via que ela parecia aqueles personagens de The Witcher, assim, de Fallout, que tinha uma ou duas poses que fazia e tal, que mexia a mão e que ficava repetindo. Mas o que talvez seja mais triste, que eu tava pensando aqui, é que as pessoas podem estar ok com isso. As pessoas podem, assim, é muito difícil me relacionar com pessoas de verdade. E é legal, me dê 15 amigos de IA, meta, e é mais fácil de gerenciar isso, né? A gente, se eu não responder, eles são uma IA, não vão ficar bravo comigo. Então, enfim, esse é um efeito que a gente já tem visto um pouco, acho que eu nunca trouxe no canal, mas o efeito das pessoas que realmente estão se relacionando com IAs nesse sentido. E daí, mais uma notícia que não tem bem a ver com isso, mas que ela já estava presa no limbo das notícias que eu queria trazer do canal. Não sei se vocês viram que a Apple está enfrentando problemas aqui no Brasil, né? O CAD está indo atrás dela, porque ela não quer que tu possa aceitar Pix por aproximação no iPhone, porque ela quer cobrar aquela taxa. E não sei se vocês lembram que a gente já falou várias vezes sobre a Apple estar sendo processada nos Estados Unidos, está sendo processada na União Europeia, porque eles não abrem mão daquela taxa de todas as transações que rolam dentro do iPhone, e agora eles pegaram, mexeram com quem não devia mexer, com o Pix do brasileiro. Porque o Pix é a melhor coisa que a gente inventou. Enquanto os americanos, né, estão passando dificuldade com o Venmo, com o PayPal, sabe? Enquanto na Europa o pessoal não gosta nem de usar cartão de crédito direito, aqui no Brasil a gente está Pix para aqui, Pix para lá, tudo sem taxa, tudo rolando super rápido e impressionantemente é uma coisa que funciona muito bem e é uma coisa que incentiva a economia, é uma medida liberal, entendeu, pessoal? É uma medida de facilitar o fluxo de pagamentos dentro de uma economia e é um negócio que funciona tão bem que o setor privado não tem como competir com isso. Para que tu vai abrir um lugar onde o setor privado pode tirar taxas e inventar um monte de serviço que tu não quer em cima, quando tu literalmente pode dizer isso é uma característica dos pagamentos que existem no Brasil. Isso, os pagamentos podem ser feitos rapidamente, sem nenhuma taxa. E daí a Apple, basicamente eu vou ler aqui para vocês essa notícia do Tilt, do UOL, depois vai estar nos links, né? Que assim, ó, o CAD investiga desde abril a Apple por barrar Pix por aproximação nos iPhones, o que poderia ser um monopólio no sistema de pagamento NFC. O órgão argumenta que a companhia impõe restrições e dificuldades para que outras carteiras tenham acesso à tecnologia NFC, tecnologia de pagamento por aproximação, que está disponível gratuitamente para Android. Então isso é uma coisa que a gente tinha falado quando a gente falou da Apple. A Apple ela tem um negócio assim, se você implementar pagamentos no meu sistema da Apple, você precisa pagar uma taxa para gente. E isso é meio que um declive escorregadio, porque o pessoal estava se perguntando, ok, pagamentos é o quê? Assinatura do YouTube, assinatura do Netflix, assinatura do Spotify, assinatura do meu aplicativo que vem de lá, mas se eu passar uma transação do meu banco dentro da Apple, eu deveria usei o aplicativo da Apple, usei, né, o meu aplicativo dentro da Apple. Ela deveria receber uma taxa em cima disso e obviamente nos bancos não tem, tá? Mas daí tem dois problemas com isso, que a gente já falou no outro vídeo. Na realidade, a Apple ela não quer cobrar esse 30% flat de todo mundo. Eles estão abertos às empresas negociarem, o que é pior ainda. É que basicamente assim, a reclamação que algumas empresas tinham, como por exemplo o Netflix, era isso: olha, Apple, eu não quero que as pessoas assinem o Netflix, que é um negócio que elas vão fazer um pagamento único, às vezes, né, de um ano inteiro, pelo aplicativo, porque isso aqui não tem nada a ver, o pagamento não tem nada a ver com o aplicativo que está ali dentro. Então eles botaram um link, se inscreva num navegador fora, não se inscreva no aplicativo da Apple. Aí a Apple disse, não, isso também fere nossos termos de uso, vocês não podem fazer isso. Teve a briga com o Fortnite, que é Epic Games, a mesma coisa, teve a briga com o Spotify. Mas daí o que o Netflix acabou fazendo? Um trato com a Apple para que ela cobrasse uma taxa mais barata. Ou seja, tem taxa ainda, mas eu não sei exatamente quanto é que está no Netflix, mas deve ser em torno de uns 10%, entendeu? E o que é ruim também, porque daí além de ser um imposto, que nem o pessoal disse, imposto Apple para usar pagamentos dentro da plataforma, também cria uma maneira de algumas empresas botarem barreiras da competição para as outras. Porque se a tua empresa grande negociou com a Apple uma taxa mais baixa, a outra vai chegar com uma taxa de 30% e ela vai ter uma desvantagem dentro desses produtos. Então, obviamente, esse tipo de coisa tem que ser proibido e eu quero que a Apple se foda, entendeu? A gente já falou várias vezes aqui sobre como a União Europeia foi atrás disso, embora a solução que a Apple deu e que, pelo que eu entendi, eles aceitaram,
não é bem a melhor solução de todas, é uma coisa do tipo que a Apple tem que permitir que tenha aplicativos que não passam pela loja da Apple, que daí não estariam sujeitos a esse tipo de coisa. Eu acho que eles só deviam dizer que a Apple não pode cobrar essa taxa em cima, ou né, que tem que ser uma coisa menor, tem que ser uma coisa mais fácil que não tem tantas restrições, tá? Aí, continuando aqui, ó, a Apple alegou para o CAD que permitiu que terceiros acessem a NFC pelo Apple Pay em termos justos e consistentes. A empresa diz que qualquer desenvolvedor aprovado estabelecido no Brasil consegue acessar o recurso de pagamento por aproximação desde 2018 e que mais de 40 bancos estão integrados ao sistema. Não há nada na lei brasileira que impeça a Apple de cobrar uma taxa pelos seus serviços, diz a defesa deles, né? Nenhum banco habilitou o Pix por aproximação no iPhone porque a Apple cobra taxas. Nos Estados Unidos, onde é líder, a empresa cobra 0,15% por cada transação de cartão de crédito. A Apple diz que não há monopólio porque iPhones representam só 10% do mercado brasileiro de celulares. Na resposta ao CAD, a empresa afirma que não há evidência de qualquer dano ao serviço de pagamento com aparelhos móveis no Brasil ou aos consumidores brasileiros. E eu adoro isso que eles estão dizendo. Cara, se as pessoas querem ser otário e pagar mais caro pelo nosso produto e ainda pagar uma taxa em cima de todas as transações, sendo que o país de vocês implementou a melhor coisa de todas, que é um sistema de transação gratuito e imediato, né? Se as pessoas quiserem ser isso, vocês têm que deixar a gente fazer isso. Continuando na matéria, apenas o Google pediu autorização ao Banco Central para usar Pix por aproximação. Por isso, apenas celulares Android contam com a funcionalidade. O BCE diz que a função é opcional e aberta a todas as instituições e trata-se de uma decisão de negócio de cada empresa. Fontes do mercado alegam que ninguém gostaria de pagar por algo que deveria ser grátis. Atualmente, as transações por Pix não são cobradas para pessoas físicas. Qualquer tipo de cobrança poderia ser repassada para o consumidor ou para a instituição financeira. O fabricante do iPhone diz que seu modelo integrado se difere da concorrência por proteção de privacidade e segurança. Isso é o que a gente já fala sempre que a Apple é criticada por algumas coisas. Ele dizia assim: o nosso produto é o mais pica de todos, é o mais foda de todos. Quem quiser usar, usa e não nos façam ter práticas melhores de negócio porque o pessoal tá gostando e compram porque o nosso produto é melhor que os outros, tá? E daí continua aqui na matéria. Ainda que iPhone seja uma minoria no Brasil, donos de telefone da Apple têm poder aquisitivo significativo, entre aspas. Fontes do ramo de fintechs e finanças dizem que esperam que a companhia se adapte à realidade brasileira sem cobrar taxas. Daí não sei. O que vocês acham, né, pessoal? Assim, embora eu preferisse muito dizer assim, se você quer usar iPhone, foda-se, né? Pague uma taxa, mas eu acho melhor a gente não abrir esse precedente. Eu quero mais que a Apple se foda, sabe? Eu não queria que deixassem eles fazerem isso.